algumas coisas já plantando um pouco de maldade contra o Bolsonaro lá atrás. E o outro candidato vai ser quem? Vai ser Luiz Inácio, amigo. Ou você tem dúvida que o Lula vai para o segundo turno? Falei para ele. Agora vamos fazer tudo para tirar o Lula. Se o Lula não for, vai outro cara do partido no lugar dele. E você está falando que o PT é tudo partido de ladrões, então você vai ter que escolher ou um ladrão do PT ou um ladrão ou o Bolsonaro, que é outro ladrão. Você tem alguma dúvida? Então o que o professor o João Guilherme está nos dizendo que o movimento sindical pode até estar um pouco dividido agora em opções diversas, mas que política tem que ter uma dose de pragmatismo. Às vezes o teu candidato não chegou no segundo turno, então você vai ter um nome no segundo turno que certamente vai unificar as esquerdas. Gostamos ou não do Haddad, eu acho que vai sobrar o Haddad para nós votar no segundo turno. Porque se for o Ciro para o segundo turno, com o Bolsonaro, agora se for Ciro e Haddad, aí tudo bem, pode acontecer até uma divisão. Tem muita gente da esquerda que prefere o Ciro Gomes. Mas eu acho que vai sobrar o Bolsonaro e Haddad no segundo turno. Então eu não tenho a menor dúvida de que o movimento sindical vai estar do lado do Haddad, não vai estar do lado do Bolsonaro. Então é isso que o professor está, de certa forma, nos dizendo. Política, a gente tem o candidato a gente tem até as ideias mais puritanas que a gente entende que deve defender, mas política também é a arte de escolher o menos pior, né? Não é, professor? Não é mais ou menos isso? A política é a arte de escolher o menos pior. Nós não estamos votando em pessoas, estamos votando em projetos. Nós temos que escolher o projeto menos ruim para nós. E é isso que ele está dizendo com relação à política partidária às eleições. Vocês falei muita bobagem aqui, doutor? João Guilherme, por gentileza, eu vou te dar duas alternativas e eu gostaria que você selecionasse se eu posso contar uma historinha de 1 minuto convergente com as suas ideias, ou se eu posso fazer uma pergunta para tocar o fogo, jogar gasolina no fogo. Não, é que aprendemos palavras novas, e essa que eu vou falar não é tão nova para ninguém, o senhor com certeza já sabe, mas eu me lembrei muito da historinha do Ubuntu, né, daquela tribo Zulu que quer significar que eu só existo como pessoa por causa das outras pessoas, e que um forasteiro levou uma cesta de frutas e aninhou numa tribo Zulu várias crianças e falou: quem chegar primeiro na cesta vai ganhar a cesta, os outros vão perder a cesta. E todos saíram correndo. Quando chegaram na metade do caminho, todos pararam, deram as mãos e chegaram todos juntos. E quando o homem perguntou, eles responderam: Ubuntu, não adianta eu ganhar a cesta toda para mim. Ou todos nós temos frutas, ou não tem fruta para ninguém. Isso acho que é alguma coisa convergente. Mas eu queria juntar, João Guilherme, aquela história de que o movimento sindical está no curé com a sua quarta pedra, que é demonstrar a força. Essa demonstrar a força pode ser jogar o tabuleiro para cima, virar a mesa, ou isso já não tem a menor possibilidade mais? Não, aí é aquela coisa, virar a mesa, a gente tem que ter muita preocupação se a mesa não cai na cabeça da gente, ou seja, na metáfora aí, virar a mesa não é boa. A minha experiência tem me levado a pensar que mesmo grandes sindicatos hoje, eles estão aquém do potencial que eles mesmos têm. Que nós nos subestimamos em vários aspectos. Nós nos subestimamos, por exemplo, em julgar o prestígio do sindicato e a expressão do sindicato nas negociações em outras áreas. A nossa opinião, mesmo a mídia grande fazendo o possível para tampar, não deixar ou maltratar, é uma opinião relevante, porque, repara,
o número de dirigentes sindicais no Brasil, se não me engano, é 3 vezes maior do que o número de vereadores no Brasil. Provavelmente, o corpo dirigente sindical é o maior corpo de eleitos hoje no Brasil, com as suas regras. Cada sindicato tem o seu estatuto, são categorias. Mas quem nega que há uma rede de sindicatos hoje tão importante quanto as respectivas câmaras municipais? Por que que esses sindicatos, mesmo poderosos, grandes e influentes, eles não têm condição de resistência? Façam um seminário sobre potencialidades abertas a respeito da própria representação sindical, que vocês vão se admirar das possibilidades. Não é só o poder de assinar ou não uma convenção, um acordo, porque isso a lei está fazendo possível para diminuir, violar, mas na vida do dia a dia das empresas, na vida do dia a dia da categoria, nós temos muita condição, e fora das relações do trabalho. Temos condição. Nós podemos estabelecer, o movimento sindical, relações hoje de alto nível com importantes setores da justiça do trabalho, incluindo procuradores, porque eles também estão sofrendo agressão. Essa aproximação pode nos abrir uma série de ideias. Eu ouvi anteontem uma desembargadora lá em São Paulo, ela até falou que vai publicar uma obra assim, que é uma lista de potencialidades de expressão dos sindicatos através de convênios, iniciativas, contratos, ou seja, uma enorme quantidade de iniciativas. Eu acho que nós temos de desenvolver essa capacidade, até mesmo porque o nosso movimento tem uma tradição grande, como eu falei, é enraizado. Qual é o corpo eleitoral mais perto permanentemente do eleitor? É a direção sindical. Eu falei números aqui, mas além disso, os nossos dirigentes, eles provavelmente são muito mais próximos da base, embora eu quisesse que sejam mais, do que qualquer Câmara de vereador. Então nós temos uma condição grande de agir. Agora, resistir, acreditar que a história não vai acabar. A história não vai acabar. Então nós temos que resistir. Pode ser que sejamos derrotados continuamente, mas se não resistir, aí a derrota é certa. Descer para a base, aproximar da base, carinho nesse desafio. Novos serviços, novas receitas, é evidente. A nossa base está precisando de coisa. E o sindicato pode ser um coparticipante dessa oferta, E a outra questão de identificar o nosso potencial, e a outra que é participar dessas eleições. Temos aí 20 dias. Nesses 20 dias, a gente pode exercer algum padrão de influência, sem cair no partidarismo, na radicalização. Não, a base da nossa plataforma, da agenda prioritária do movimento sindical. Gente, doutor Lenguiz, por favor. Me permita chamar o professor, porque tivemos aqui uma aula de tarde das mais qualificadas, uma análise da conjuntura, assim de tudo. Eu só quero tentar absorver mais aquilo que o professor falava. Hoje, o governo sindical tem duas limitações históricas, não hoje, mas históricas. Primeiro, trabalhar apenas e tão somente com empregado. Na medida que vira desempregado, ele está fora do mundo sindical. É um problema. Não só pelos números, mas pela relação com a sociedade.
A segunda coisa, também já foi dita aqui, só reafirmar, é no sentido de que a pauta é uma pauta, e o próprio nome já é complicado, me parece que a gente não deveria falar em pauta sindical, deveria falar em ação sindical, abranger um pouco mais. E aí, nas últimas 5 palavras, o professor colocava algumas coisas. Quais seriam, ou quais são, na sua experiência, que eu deve conhecer inúmeras delas, ações concretas que a gente possa dizer, olha, vamos incluir na pauta habitação, a saúde, a relação do consumo. Quais são algumas experiências históricas que você pode agregar, tirando o sindicato daquele mundo, de certa forma, estreitado, historicamente foi construído? Então, se o senhor pudesse avançar algumas coisas nesse aspecto, e a outra, reafirmando e confirmando que, de fato, há uma dificuldade de referência. E se em alguns momentos históricos não tão passados, relativamente recentes, ele tinha referências significativas na construção de demandas, as igrejas, os movimentos sociais, uma série de outros movimentos, eu entendo, pelo menos posso estar equivocado, que estas referências hoje também estão, de certa forma, reduzidas. Hoje, na medida que as pessoas estão isoladas ou individualizadas, faltam referências, e as outras referências que tínhamos até pouco tempo, da onde, de certa forma, se bebia alguma qualificação, temos hoje uma reduzida expressão. Isso reforça de que os sindicatos ainda são um dos entes sociais que tem peso, e os números indicam isso. Então, se eu pudesse avançar um pouquinho, pelo menos, algumas referências de ações sindicais para além do mundo sindical tradicional. Se pudesse, essa eu respondo de bate-pronto. O maior exemplo mundial de uma ação além da ação sindical, com repercussão imediata na massa da população, foi dada pelo sindicalismo brasileiro, quando as centrais unidas, com 9, 10 marchas a Brasília, conseguiram botar de pé a política de valorização do salário mínimo. Repara o que eu estou dizendo. Na vossa base tem salário mínimo? Ou é piso profissional? Portanto, as centrais sindicais, quando unidas, obtiveram a política de valorização do mínimo, elas não trabalhavam para a base do movimento sindical, porque a base do movimento sindical é piso profissional. O salário mínimo, na verdade, é o salário de quem não é sindicalizado. É um salário da sociedade. Quisera eu que fosse para o sindicalizado, porque traria massa de gente para o nosso movimento. Eu te dou um exemplo, então, de uma política pública desencadeada a partir da ação unitária do movimento e que teve e tem uma forte repercussão. Quem hoje não vincula o desenvolvimento que o Brasil teve ao ganho real do salário mínimo? De 1995 a hoje, o ganho real é 200, 300 e tantos. Não, em termos reais, 176%, descontado da inflação. Então, esse é um exemplo de algo além do sindicato, além da categoria profissional, e que, no entanto, guarda vínculo. Agora, qual é o nosso problema? O Brasil tem 140 milhões de eleitores. Os partidos têm menos de 14 milhões de filiados. Então, os partidos têm 10% de representação. O movimento sindical tem 18%. Então, nós estamos numa situação em que a fragilidade dos partidos relativa, embora eles tenham o comando da máquina pública, etc., ele só pode ser candidato a partir de partido. Mas a fragilidade social dos partidos leva que ao movimento sindical se incumbam tarefas que não é dele.
Habitação popular é um tema partidário, porque é um tema de Estado. Investimento público é um tema partidário, não sindical. Não é que a gente não queira, até quer, mas ele não sabe fazer, não sabe. Há questões em que o grande problema não é a fraqueza do sindicato, é a fraqueza relativa do partido político, que então despeja sobre o sindicato problemas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Problema de corno. Problema de corno, que é um problema generalizado. Problema de corno não é um problema sindical. O dirigente sindical, se metesse a qualquer que seja a variante do tema corno aí, qualquer que seja, se metesse a enfrentar esse problema, ele seria ridicularizado, se é que vocês me entendem. É óbvio, não é um problema. É um problema que existe. Agora, é, por exemplo, um problema das religiões, que pacificam, que, entendeu? Tem diferença. Assim também, transporte público. É um problema do rodoviário? É, especificamente porque ele é mão de obra ali. Mas o tema do transporte público é um tema que dificilmente o sindicato dos bancários tem acumulado experiência para desenvolver. O partido é que teria a responsabilidade. Estão entendendo a diferença que eu estou falando? Estado, partido, sindicato. Temas coletivos são temas partidários. Agora, eu dei um exemplo de um assunto genérico, não necessariamente ligado à categoria, mas ligado à massa da população trabalhadora, aposentados e tudo, que foi o salário mínimo. Bom, gente, já passamos bastante da previsão de horário. Vamos fazer um intervalo para o café. Na sequência, vamos fazer a última intervenção, que é do Dr. Marco Aurélio Seral, que já está aí plenário. Antes disso, pedir para o Dr. Levi fazer a entrega simbólica aqui de uma singela homenagem a João Guilherme. E cadê o pessoal da fotografia? Acho que eu não vou ter fotografia. Vai, Giovanni. João Guilherme, em nome dos rodoviários do Paraná, em nome de todos os sindicatos, muito obrigado. Foi muito bacana estar com você na tarde de hoje. Tá? Obrigado. Então, intervalo de 5 minutos, gente. Hoje na operação de manhã, cinco pedras, então. Você está vendo? Sim, facilita, professor. Aonde? Nossa.